Renato Henke, se me permite, poderia se deter nessa diferenciação de Husserl e Heidegger e a fenomenologia de modo geral? Eu gostaria de trazer aqui a questão de Heidegger, do mundo vivido. O mundo vivido, que ele adotava como objeto da ciência, está aí e pode ser descrito como realidade não metafísica. Enquanto que Kant, e essencialmente também Bertrand Russell, ele descrevia esse mundo metafisicamente. Isso quer dizer o seguinte: imaginava alguma coisa e dizia o que era. O mundo estava fora, era um plano secundário. Às vezes se diz que o mundo nem existia para eles, eles olhavam para um objeto e diziam o que ele era. O mundo vivido quer dizer o seguinte: insere o cientista no mundo. Então, está aí e pode ser descrito como realidade não metafísica, abandonando a separação dos elementos inatos do mundo humano, dos sentidos, que caracterizam o mundo animal, do mundo racional, reduto em que são gerados os significados, formando os contextos filosóficos que irão substituir o transcendental do pensamento de Kant e de filosofar universalizado por Hegel, submetido ao espírito absoluto. Quem diz isso é um grande conhecedor da fenomenologia brasileiro, que é o professor Emílio Stein. Então, o Stein continua afirmando: Husserl lutava naquela época como algo diferente de Kant. Kant queria falar de uma espécie de campo inalcançável, inatingível de nossa experiência, como a palavra Weltanschauung. Quer dizer, nós não conseguimos chegar na realidade e por isso nós temos que falar da realidade. Enquanto Husserl, diz Stein, com Lebenswelt, queria significar um universo totalmente subjetivo, excluído das investigações das ciências naturais. Esse universo subjetivo e o mundo vivido seria a nova temática da fenomenologia de Husserl. Então, a gente vê que gradativamente há uma transição para a realidade. E a gente vê, então, ainda em Stein, dizendo: esta é a proposta husserliana. Quer dizer, a verdade vai se produzir à proporção em que se forem produzindo as evidências pelas análises fenomenológicas. Isto é, uma tarefa quase infinita. Esse é o conceito da verdade de Husserl, que vai oscilar sempre entre as formas lógicas puras e o problema do sujeito transcendental, do eu transcendental de kantiano. Então não se pode trazer Husserl como alguém que trabalhou com fenomenologia. Ele afrouxou um pouco aqueles conteúdos rígidos da antiga forma de pensar. Então, a gente tem que continuar em Stein para conhecer um pouco mais essa questão. O problema Lebenswelt, então, liga-se com a questão da experiência, porque o mundo vivido é para ser o lugar originariamente da experiência. A experiência não era admitida pelos kantianos. Então, nessa situação, a experiência tem que se dar a partir desse lugar, desse aí, sem que, no entanto, fazer desse mundo vivido uma experiência. Então, eu tenho que olhar para a experiência, mas Husserl dizia: vamos olhar e vamos levantar em consideração, mas ela não é essencial. É mais ou menos nesse sentido. Essas experiências recebiam em Husserl uma espécie de injunção fundamental, isto é, existe uma unidade da experiência, mas essa experiência ela é paralela àquela forma de julgar do eu transcendental. Então, dentro dessa situação, Husserl entendia como uma exigência dessa unidade da experiência uma forma de se aproximar daquilo que ele dizia Lebenswelt, quer dizer, o viver no mundo, mas ainda visto de uma forma priorística por cada um. Nesse sentido, Renato, qual a característica essencial entre essas duas metodologias? Olha, a gente deveria trazer,
Ele diz que a fenomenologia russoviana parte, pois, da vivência imediata da consciência. Sim. Toda a vivência intelectiva e toda a vivência em geral, ao ser levada a cabo, pode fazer esse objeto de um puro ver e captar. Neste ver é um dado absoluto. Está dada como um ente, como um isto aqui, de estar, e cuja existência não tem sentido algum duvidar. Então, ele na realidade, ele começa a trazer o mundo real para dentro da análise conceitual, mas ele simplesmente diz, olha, é só para captar, não tem um dado absoluto. Então, essa é a transição do homem a transição do homem na sua forma de pensar. O homem é um ser espiritual e sensível. Distinguimos correspondentemente um conhecimento espiritual e um conhecimento sensível. A fonte do primeiro é a razão, a do segundo é a experiência. Pergunta-se então, qual é a principal fonte em que a consciência consciente vai buscar seus conteúdos? A fonte e o fundamento do conhecimento humano são a razão ou a experiência? Esta é a questão sobre a origem do conhecimento. Então, aquela questão, eu vou tomar exclusivamente a experiência como forma de dizer o que é a realidade, ou a razão pura? Nesse ponto, Stein tem uma passagem que ele diz que entre esses dois pontos, razão e experiência, a hermenêutica adota uma cadeira intermediária entre as suas posições e passa a estabelecer a metodologia que impõe uma forma de pensar diferente. Então, nesse ponto, não se pode chegar a dizer, vamos rejeitar totalmente a questão da razão e vamos adotar só a experiência. Ou vamos adotar kantianamente só a experiência, só a razão e vamos eliminar a experiência. Aqui tem um ponto importante. Por que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não se voltam para a realidade? Eles não, essa realidade deve ser examinada pelo juiz e eventualmente revisada pelo tribunal. Aqui a gente trabalha só em conceitos genéricos, conceitos puros. A partir dessa forma em que se aglutina a experiência com a razão, a forma de pensar do Superior Tribunal de Justiça e do Suprema Corte vai ter que mudar, porque o conceito não é mais feito exclusivamente por via da racionalização. Ele envolve a experiência. Voltamos, então, lá para o mundo grego. A realidade, ela é contida no conceito, e os conceitos são construídos a partir de cada realidade. Então, grosso modo, o conceito é a reunião de tudo aquilo que as individualidades têm e que se inserem no conceito. Só que isso tem que mudar. Por que tem que mudar? O Supremo tem que verificar se o conceito foi bem construído a partir da realidade individual. Ah não, eu tenho o conceito de renda genérica, mas ele está adequado àquelas individualidades que ocorrem em cada apuração de resultado? Ou o conceito de receita, ele está contido exatamente naquilo que está ocorrendo na realidade quando existem trocas comerciais? Então, esta realidade, casada com a racionalização, ela é absolutamente necessária. Então, o grande padrão de diferença é que se reuniu a racional, aí se uniu a racionalidade pura, que hoje está em Kelsen, ele está, digamos assim, o cavalo de batalha de toda a forma de pensar o direito tributário, e todos aqueles que querem impor o real não conformado na lei. Esse é o grande problema que está se examinando e está ocorrendo no contexto dessa crise no direito, da aplicação do direito tributário no país.